Boa noite a todos. Eu continuo sendo Theo, um dependente químico, um alcoólico em recuperação, vivendo em recuperação, vivendo os 12 passos, trabalhando com recuperação, né? Vivendo só por hoje. Vamos falar um pouco mais do universo da dependência química, né? Então, a dependência química, ela é a necessidade psicológica ou física que alguma pessoa tem de alguma substância, seja ela o álcool, seja ela a droga. Então, é a necessidade psicológica ou física que alguma pessoa tem de alguma substância. E existe também a síndrome da dependência química, né? Que são 5 critérios para a gente avaliar se a pessoa ela desenvolveu essa síndrome de dependência química. Então, a síndrome da dependência é o conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos que o uso de uma substância alcança uma prioridade muito maior para o indivíduo que outros comportamentos que antes tinham maior valor. Então, a pessoa ela tinha alguns comportamentos, ela tinha alguns hábitos que ela deixa, inclusive o convívio com a família, o convívio com os filhos, ela troca isso, ela troca essas prioridades da vida dela pelo uso da substância, seja pelo álcool, seja pela droga. Então, é importante a gente tentar detectar se a pessoa desenvolveu essa síndrome, porque uma vez dependente químico, ela não consegue voltar ao uso social, ao chamado uso social, que existem pessoas que sim, conseguem tomar sua bebida no fim de semana, ela não vai ter alteração, ela não vai ter problema nenhum, ela vai conseguir tomar uma quantidade aceitável e voltar para a casa dela, ou tomar em casa mesmo, num churrasco com familiares, e não vai ter alteração nenhuma. Então, esse é o chamado uso social. E o dependente químico, uma vez desenvolvida essa síndrome da dependência química, ele não consegue mais voltar a esse uso social. Por isso que é importante a gente avaliar esses 5 critérios. Os critérios são fissura, tolerância, síndrome de abstinência, compulsão e troca de prioridade. Então, fissura nada mais é do que a obsessão pela substância. É a busca pela substância. É diferente da compulsão, porque a compulsão ela abre a partir do momento que a pessoa faz o uso daquela substância de preferência dela pela primeira vez. A gente costuma dizer que abre a compulsão. Então, 2 critérios: obsessão, que é a fissura, e compulsão. Existe também a tolerância. O que é a tolerância? A tolerância é o aumento daquela quantidade da substância que ela usa para obter o mesmo efeito. Então, se ela bebia uma garrafa de qualquer tipo de bebida, e tinha um efeito, a partir do momento que ela começa a fazer um uso com maior frequência ou aumentar essa quantidade, é a tolerância que está entrando em campo. Ela precisa de maior quantidade e de uma frequência maior daquela substância para ela obter aquele mesmo efeito que ela tinha. Então, compulsão, obsessão, tolerância. Outro critério, a síndrome da abstinência. Observar os comportamentos daquela pessoa quando é retirada a substância que ela faz o uso. Se ela vai ficar irritada, se ela vai ficar com raiva. Muitas vezes pode chegar ao ponto da pessoa ficar trêmula, aquelas pessoas que acordam tremendo, e para parar de tremer precisa tomar uma dose de qualquer bebida forte. Então, dores abdominais. De acordo com a droga, de acordo com o estágio que a pessoa já avançou no uso, essa síndrome da abstinência ela pode ser mais forte ou aparecer em alguns detalhes. Igual a pessoa que está parando de fumar, por exemplo, ela fica irritada. Muitas vezes busca o uso de alguma medicação, algum medicamento para ela amenizar essa abstinência. E a 5ª é a troca de prioridade. Tem que observar se a pessoa está trocando coisas que eram importantes para ela antes. Ela deixa de fazer essas coisas e foca somente no uso do álcool, no uso de drogas. Então, desses 5 critérios da síndrome da dependência química, se a pessoa se identificar com 3 deles, é porque ela já
desenvolveu essa síndrome. Eu, por exemplo, eu costumava dizer, eu costumava bater no peito e falar, não sou alcoólatra, não sou dependente químico, porque meu corpo nunca pediu, né? Eu nunca acordei tremendo. É óbvio que eu procurava um desses critérios, né? Sem saber até que era um dos critérios da síndrome da dependência química. Eu procurava um desses critérios, eu procurava puxar a brasa para minha sardinha, para eu me justificar, né? Na maior parte da minha vida, né, em negação, não aceitava, não admitia que tinha problema com álcool, e eu usava muito isso. Eu usava que eu nunca acordei tremendo, óbvio que eu não me importava, né? Não observava os outros comportamentos que eu tinha quando eu tentava parar de beber nas minhas tentativas que eu tive, né? Então eu ficava mais irritado, mas eu sempre jogava isso, não, meu corpo não pede, né? Tentando me justificar na minha negação. E enquanto eu continuei com essa negação, eu não aceitei o tratamento, né? Então, porque a gente só vai modificar o que a gente aceita. Então, eu batia no peito e falava, não, nunca acordei tremendo, então eu não tenho problema com álcool. Eu me auto-enganava, eu ficava justificando, né, com esse único critério. Então, eu não observava que, sim, quando eu tomava o primeiro gole, eu abria minha compulsão. Eu abria minha compulsão e não parava mais de beber, né? Bebia quantidades absurdas, só que eu me justificava, não, nunca acordei tremendo. Então, eu focava em um desses critérios só que todos os outros, né, eu tinha a fissura, né, eu tinha a compulsão, eu tinha a tolerância. Durante o meu histórico de uso, né, desde o início, desde quando eu comecei a beber, eu vim aumentando essa quantidade da bebida para ter o mesmo efeito, né? Eu buscava aquele efeito do início, aumentando a frequência e aumentando a quantidade, né? Aumentando a dose mesmo da bebida. Então, desses critérios todos, né, a troca de prioridade, sim, muitas vezes eu deixei as coisas que eram importantes para mim. Eu deixei minha família de lado, né, para ir beber, para ir usar minha substância de preferência. Então, desses 5 critérios, eu batia no peito e falava que não tinha um só, mas todos os outros eu tinha. Eu já era um dependente químico, eu já tinha desenvolvido a síndrome da dependência química, né? Só que eu teimava em voltar ao chamado uso social, mas eu não conseguia. Durante anos, eu tentava parar um tempo, né? Me auto-enganava, tentava manipular as pessoas que estavam ao meu redor, né? Que é a minha família, muito codependente, passava muito a mão na minha cabeça, não conseguia dizer não para mim, e eu, aos poucos, eu conseguia manipular, né? E falava, tá vendo, eu não tenho problema com álcool, não tenho problema, então eu vou voltar, vou tomar só final de semana, só quando eu sair, vou tomar pouco. No início, até conseguia, né? No início, na primeira vez, na segunda vez, mas a partir da terceira eu não conseguia mais. Porque sim, eu sou um dependente químico, sim, eu tenho problema com álcool, né? Eu sou um alcoólatra. Então, quem já desenvolveu essa síndrome não consegue voltar ao uso social, que algumas pessoas conseguem, né? Não são todas as pessoas que têm problema com álcool. Então, vamos prestar atenção nesses 5 critérios: compulsão, obsessão, tolerância, síndrome da abstinência e troca de prioridade, né? Se a pessoa se identificou com 3 desses critérios, desses 5 que a gente está enumerando, né? Se ela se identificou com 3, ela é um dependente químico, ela já desenvolveu a síndrome da dependência química. E uma vez dependente químico, eu não consigo voltar ao uso social. Eu não consigo ir numa confraternização de fim de ano, né, e me comportar da maneira que as outras pessoas que não são dependentes se comportam. Eu vou perder o meu controle, né? Eu preciso evitar o primeiro gole, eu preciso manter minha abstinência, né? Sem justificação, sem negação, sem auto-engano, né? Então, as pessoas que estão me ouvindo, que conseguem observar, né, nelas mesmas, ou em alguma pessoa, num ente querido, num familiar, né, se ela consegue observar esses critérios, então é bom prestar atenção, é bom ir atrás
é bom se informar mais, porque infelizmente o universo da dependência química, o universo, né, do alcoolismo, ainda tem muito preconceito em cima, né? Tem muito estigma, principalmente da família também, de não querer tomar alguma providência, né, por medo do que as outras pessoas vão pensar ou por medo do que as outras pessoas vão falar. Mas o dependente químico, ele começa a dar sinais que ele tem problema. Ele consegue dar sinais e sintomas mesmo, né? A pessoa que ela tem a compulsão, a pessoa que ela tem a obsessão, a troca de prioridade, né? A tolerância, quem vem aumentando a quantidade, quem vem aumentando a dose para ter o mesmo efeito, né? E síndrome da abstinência também. Então, o quanto antes a família que observa isso em algum parente vai tomar uma atitude, né? Buscar um tratamento, buscar ajuda, ir atrás de um grupo de AA, ir atrás de um grupo de NA, entender um pouco mais do universo dessa doença, né? Não achar que é sem vergonhice, não achar que a pessoa, se ela quiser, ela para ou ela vai controlar. Isso é auto-engano, né? Achar que eu vou controlar o meu uso é auto-engano. E o dependente químico, né, o adicto, ele é mestre nisso, em se justificar, em negar a doença, né? E a família muitas vezes também não ajuda. Então, vamos esclarecer melhor essa doença, vamos esclarecer melhor os comportamentos que o dependente químico, que o alcoólatra tem, para a gente detectar e tomar uma providência o quanto antes possível, né? Buscar um tratamento, procurar ajuda, tá? Então, hoje era isso que eu tinha para falar para vocês e vamos tirar o estigma, né? O preconceito em cima da doença, que quanto mais for falado sobre essa doença, mais as pessoas vão entender e antes vão procurar ajuda, tá certo? Obrigado por ter me ouvido e boa noite.